Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Oliveira e vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Estatística. Pessoal, e o tema da aula de hoje, que aliás nós estamos iniciando um novo módulo de assimetria, e o tema da nossa primeira aula será sobre o quê? Será sobre formas da curva de frequência, que aliás não vai ser nem formas da curva de frequência, nós vamos trabalhar com a curva de frequência. Pessoal, mas é importante eu salientar o seguinte, que existem vários formatos aqui da curva de frequência. Mas para começar, nós vamos pegar esse padrão aqui, tá? Então nós vamos começar pelo formato padrão, que lembra bastante um sino. Mas ainda nesse módulo aqui, nós vamos também passar por outros formatos aqui da curva de frequência. Bom, dado o recado, então vamos entender o que vem a ser curva de frequência, pessoal. Curva de frequência, como o próprio nome dá a ideia, é o seguinte, vocês não estão vendo, mas aqui existe um plano cartesiano, tá? Onde o que, pessoal? Aqui nós temos a frequência e aqui nós temos o que? Nós temos a nossa variável, tá? Só lembrando, o que é variável? É o que varia, são os valores que vão variando. E o que é a frequência? A frequência são a quantidade de vezes que o termo se repete. Bom, com isso a gente já consegue tirar algumas conclusões interessantes, tá? Vamos começar com o 4. Ó. O 4 ele aparece nessa quantidade aqui de vezes. O 5, ó, o 5 já aparece mais vezes que o 4. Olha o 6. O 6 aparece mais vezes que o 5 e o 4. E olha o 7, pessoal. O 7, deixa eu só arrumar aqui. O 7, se a gente observar, pessoal, o 7 ele está no máximo aqui, ó. Ele está no ponto mais alto da curva de frequência, pessoal. Se o 7 é o termo que mais aparece, logo a gente consegue concluir o quê? Que o 7 ele é a moda. Então, o 7 é o termo que mais aparece. Então, por isso que o 7 é a moda. E para saber qual que é o termo que mais aparece, é só ver o valor que está no ponto mais alto aqui da nossa curva de frequência. Bom, meus amigos, mas a gente consegue tirar mais algumas outras conclusões. É importante eu frisar o seguinte, que essa curva que você está vendo aqui na telinha de vocês, isso se trata do quê? Se trata de uma curva simétrica. Pessoal, simétrica é exatamente isso como o nome sugere, ele dá a ideia de simetria. O que é a ideia de simetria, pessoal? Esse lado direito aqui, ele possui a mesma proporção do lado esquerdo. Tanto que se a gente pudesse colocar um espelhinho aqui nesse ponto, a gente vai verificar o quê? Que esse lado aqui é o mesmo do lado direito, tá? Ou seja, é a mesma proporção, simétrico, tá? Da ideia de lados iguais. Bom, pessoal, então quando a curva é simétrica, né, a gente conseguiu concluir o quê? Que nesse ponto aqui mais alto, a moda é igual a quanto? É igual a 7. Mas a gente pode parar por aqui? Não, pelo seguinte, pessoal, porque a gente consegue com isso encontrar também a mediana. O que é a mediana, pessoal? É o elemento que está no centro. Olha que interessante. Se a gente pegar aqui, curva simétrica, tá? Se a gente observar o 7, ó, a gente consegue inferir o seguinte, que existe 3 elementos aqui à direita, que é o 8, o 9 e o 10, e a gente consegue inferir também que existe 3 elementos à esquerda, 1, 2, 3, ou seja, o 7 ele está geometricamente no meio. Então, logo, o 7 é o quê? O 7 é também a mediana. O 7 é a moda e o 7 também é a mediana. Parou por aqui? Não, pessoal, porque a gente ainda consegue tirar uma conclusão muito interessante. Com relação ao quê? Com relação à média. Pessoal, olha que interessante, o 7. Se a gente observar a distância do 7 para o 8, nós vamos andar uma casa. Opa, não vou fazer marcaçãozinha aqui não, senão pode confundir vocês. E se a gente andar do 7 para o 6, nós também vamos andar somente uma casa. Mas a gente pode ir um pouquinho mais além, tá? Se a gente andar do 7 para o 9, nós vamos andar duas casas. E do 7 para o 5, a distância é quanto? A amplitude é 2. Nós vamos andar duas casas. E também, pessoal, do 7 para o 10, nós vamos andar 3 casas. E do 7 para o 4, nós também vamos andar o quê? Nós também vamos andar 3 casas. Então, olha que interessante. Sem fazer contas, pessoal, a gente consegue observar que o 7, ele é o quê? Ele é o ponto de equilíbrio. E nós sabemos que o ponto de equilíbrio, ele corresponde ao quê? Ele corresponde à média. Então, pessoal, a gente consegue tirar uma conclusão muito interessante. Quando
a curva for simétrica, a moda vai ser igual à mediana e a mediana vai ser igual à média. Ou então vou dar um nozinho. A média vai ser igual à moda e a moda vai ser igual à mediana. Ou a mediana vai ser igual à média e a média vai ser igual à moda. Pessoal, os três valores, tanto moda, mediana e média, são tudo iguais, que no nosso caso aqui é 7, tá? Mas essa propriedade vale para qualquer curva a qual existe essa simetria aqui, tá? O que é simetria? O lado direito igual ao lado esquerdo. O lado esquerdo igual ao lado direito. Bom, porém, há casos, pessoal, que a curva ela não possui essa simetria. A curva, na verdade, ela é assimétrica, como vocês estão vendo aqui. Nesse caso aqui, essa curva aqui, ela é assimétrica positiva. Por que ela é assimétrica positiva, meus amigos? Pelo seguinte, porque se a gente observar, tá vendo a curva aqui, pessoal? Ou melhor, tá vendo essa cauda aqui? Essa cauda aqui, ela está jogando para o lado mais alto. É como se ela estivesse crescendo. É como se essa curva aqui, ela estivesse crescendo, ó. Ela começa aqui do zero, tá vendo? Ela começa do zero e conforme vai caminhando para a direita, os valores vão aumentando. Então, ela é assimétrica positiva. Ou então a gente pode falar o quê? Que ela é assimétrica à direita. Por que à direita? Porque a cauda aqui ela está sendo jogada para a direita. Meus amigos, aqui também temos uma propriedade bem interessante para podermos conversar, tá? É o seguinte, nós sabemos que o ponto mais alto ele representa o quê, pessoal? O ponto mais alto ele representa sempre, tá? A moda. Por que eu falei sempre? Porque isso aqui se trata de uma curva de frequência. Então, pessoal, a moda é o termo que mais aparece. Então, o ponto mais alto significa que é o quê? Significa que é a moda. Pessoal, é uma propriedade muito importante, isso que eu quero que vocês anotem, tá? Então, pessoal, nós vamos ter a moda e depois da moda, pessoal, quando for a simétrica positiva ou a direita, é isso que eu estou falando. Depois da moda, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a mediana. A mediana não dá aquela ideia de meio, de centro. Então, depois da moda, nós vamos ter a mediana e depois da mediana, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a média. Então, pessoal, nós vamos ter moda, mediana, que sempre fica no meio, e depois a média. Bom, pessoal, nesse caso aqui, quando a curva é assimétrica à direita, bom, o que nós podemos inferir? Podemos inferir que a mediana ela vai ser sempre maior do que a moda e a média vai ser sempre maior do que a mediana, tá? Então, bom, vamos lá. Mediana maior do que a moda e média maior que a mediana. Sempre assim, tá? Mas daí você está me falando, bom, mas como que a média vai ser maior do que a moda, sendo que você acabou de falar que a moda é o termo que mais aparece, que é o termo que aparece mais vezes. Exatamente, tá certinho a sua linha de raciocínio. Só que a gente não tem que olhar para esse lado aqui, para esse ponto aqui da curva da frequência. A gente tem que olhar para o quê? Para a variável. E se a gente observar, digamos que ó, a moda ele está nesse ponto aqui, começa do zero e vai aumentando positivamente. Então nós vamos ter zero. Aqui podemos falar que seria até 1,5, que seria a mediana, e a média, a gente poderia até falar que é aproximadamente 2,1, 2,2, ou seja, a média é maior do que a mediana e a mediana é maior do que a moda. Simples assim, tá bom, pessoal? Isso aqui vale sempre quando a curva for positivamente assimétrica positiva ou então assimétrica à direita. É a mesma forma de são formas diferentes de expressar a mesma coisa. Assimétrica positiva ou assimétrica à direita. São formas diferentes, mas é o mesmo conceito, tá? A ideia é a mesma, tá? Bom, também, pessoal, temos o oposto desse gráfico aqui. Tá vendo? Vocês observam aqui, nesse caso aqui, a cauda está sendo jogada para a direita. Mas a cauda também, pessoal, ela pode ser jogada para onde? Para a esquerda. Nesse caso, aqui se trata de uma curva, o quê? De uma curva assimétrica negativa. Então, vamos colocar aqui, ó, assimetria. Assimetria negativa. Negativa. Ou então a assimetria o quê? À esquerda. Pessoal, por que à esquerda? Porque a cauda está sendo jogada para a esquerda. E por que negativo, pessoal?
Porque é como se fosse, como se a curva estivesse fazendo, seguisse essa direção aqui, ó. Ela começaria do maior valor e fosse diminuindo, tá? Então ela começaria do maior e fosse diminuindo. Por isso que ela dá a ideia do quê? Ela dá a ideia de negativo. Ou seja, ela está voltando, tá? Pessoal, as propriedades são praticamente a mesma do que dessa aqui que nós acabamos de aprender. Só que olha que interessante, pessoal. Vamos lá. Aqui no ponto mais alto nós vamos ter a moda. Nesse ponto mais alto nós vamos ter a moda. Pessoal, mediana, eu comentei com vocês, tá? A mediana dá a ideia do quê? De meio, tá? Então a mediana sempre vai ficar no meio. Mediana, moda. E depois, pessoal, moda, mediana. E depois da mediana nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a média. Então, nós vamos ter média, moda e... Opa! Média, mediana e moda, pessoal. Bom, com isso, pessoal, aqui o processo é um pouco o inverso, tá? Pelo seguinte, ó, neste caso aqui, a média ela vai ser menor do que a mediana, e a mediana ela vai ser o quê? Vai ser menor do que a moda, tá? Ou, em outras palavras, a gente pode falar que a mediana é maior do que a média e a moda é o quê? É maior do que a mediana, tá? Bom, o que eu tinha para passar para vocês é exatamente isso. Na verdade, é muito importante que vocês anotem isso no caderno de vocês. Curva assimétrica positiva, nós vamos ter moda, mediana e média, tá? E curva assimétrica negativa, nós vamos ter média, mediana e moda. Pessoal, eu vou ser sério com vocês, eu nunca decoro essa propriedade. Se vocês me perguntarem se eu tenho decorado, eu não tenho. Mas o que que eu faço? Sempre que eu me deparo com essa situação, eu faço o seguinte. Vou usar esse rascunho aqui mesmo, tá? Se for positivamente, se for uma curva assimétrica positiva ou à direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma curva assim, ó, tá? E eu sei o seguinte, ó, que o ponto mais alto é a moda, tá? Depois da moda nós vamos ter a mediana, que sempre fica no meio, e depois da mediana nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a média. E se fosse ao contrário, se fosse uma curva assimétrica à esquerda ou negativa, eu ia fazer isso, ó. Aqui no ponto mais alto é a moda. Depois, pessoal, nós ia ter a mediana, que sempre fica no meio. E por último, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a média. Bom, nesse caso aqui, a média é menor do que a mediana e a mediana é menor do que a moda. Neste outro caso aqui, a moda é menor do que a mediana e a mediana é menor do que a média. Simples assim, tá bom, meus amigos? Bom, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar e vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo nas provas. Então, bora praticar alguns exercícios? Bom, meus amigos, vamos então para a questão número 79. Por que 79? É porque é continuação das questões da aula anterior, ok? Bom, então 79. Considerando-se os dados assimétricos para a direita, é correto afirmar que geralmente a média, a mediana e a moda possuem a seguinte relação. Bom, eu quero que vocês dêem um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 79 é a letra C. Pessoal, ele falou o seguinte, ó, considerando assimétrico à direita, pessoal, nós vamos ter a curva de frequência aqui nesse formato aqui, ó. Tá vendo a cauda da curva? A cauda da curva está sendo jogada para a direita, tá? Ou seja, ela é positiva, tá? Ela tende ao positivo. Bom, pessoal, onde que está a moda? A moda, ela está no ponto onde a curva de frequência é mais alta. Então, nesse caso aqui, pessoal, a moda ela está nesse ponto. Daí vocês não podem esquecer o seguinte, que existe uma sequência que precisa ser obedecido. Qual que é a sequência? Primeiro a moda, no meio vai ficar a mediana. Opa, no meio vai ficar a mediana. E depois da mediana vai aparecer quem? Vai aparecer a média. Então, é moda, mediana e média. Pessoal, sempre nessa sequência, independente de ser para positivo para a direita ou negativo para a esquerda, tá? Só que é lógico que quando for negativo vai trocar a ordem, vai ser moda, mediana e média. Mas como é positivo, a ordem é moda, mediana e média. Só lembrando, pessoal, que isso aqui é o seguinte, aqui começa do zero, tá? Ou do zero ou do menor valor, e ele vem aumentando positivamente os valores, tá?
Bom, então com isso, vamos verificar o que está dizendo as alternativas. Ou melhor, a alternativa C. A moda é menor do que a mediana. Realmente, ó, a moda ela é menor do que a mediana. E a mediana é menor do que a média. Logo, o gabarito da questão número 79 é a letra C. Bom, vamos então para a questão número 80. A distribuição de frequências de uma certa amostra é representada no gráfico abaixo. Então, nós temos esse gráfico aqui. Sobre a média, a mediana M e a moda M também dessa amostra, tem-se que... Bom, meus amigos, vamos lá. Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 80 é a letra E. Pessoal, vamos dar nome aqui, tá? Ele falou o seguinte: a média é representada pelo Mi. Opa, a média é representada pelo Mi. Bom, a mediana é representada pelo M. E a moda, meus amigos, a moda é representada pelo M maiúsculo. Bom, agora que nós já destrinchamos aqui, vamos fazer a nossa curva de frequência. Vamos fazer em cima aqui desse gráfico aqui de barras, né? É um gráfico de barras. Bom, pessoal, então vai ficar o seguinte, olha que interessante, o ponto mais alto é o quê? É a moda. Depois nós sabemos que... vou utilizar a mesma nomenclatura que foi utilizada aqui. A moda é representada pela letra M maiúsculo, tá? Bom, depois da moda, pessoal, no meio vai ficar sempre o quê? Vai ficar sempre a mediana. Não que necessariamente a mediana, nesse caso, aqui é onde eu estou colocando, tá? Onde eu estou colocando a marcação. É só para vocês terem uma ideia mesmo. Então, depois da moda vem a mediana, que é representada pelo M em minúsculo. E por último, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a média. Então, é sempre essa sequência, tá? Como é positivamente inclinada para a direita, então nós temos moda, mediana e média. Então, seguindo essa sequência, a gente consegue observar o seguinte, ó, que a moda, ó, só lembrando, ó, a moda é menor do que a mediana e a mediana é menor do que a média. Simples assim, tá? Logo, o gabarito da questão número 80 é a letra E. Bom, agora vamos brincar então com uma questãozinha aqui do Enem. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. Cada equipe escolherá 10 alunos para realizar uma prova objetiva e a pontuação da equipe seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam no máximo 10 pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe ômega com 7,8 pontos, seguida pela equipe delta com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe gama, a qual ficou na terceira e última colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota 0 na prova. As notas obtidas pelos 10 alunos da equipe gama foram, então nós temos aqui todas as notas. Se o aluno da equipe gama que faltou tivesse comparecido a essa equipe, daí vem as alternativas. Bom, meus amigos, vamos lá. Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 81 é a letra D. Pessoal, aqui é o seguinte, vamos lá. Olha que questão interessante, tá? Normalmente, a moda, pessoal, ela é representada pelo quê? A nota, as notas são representadas pelo quê, pessoal? Normalmente são representadas pela média, mas no caso aqui foi representado pela mediana. Bom, já é uma situação um pouco diferente. Depois ele falou o seguinte, que são 10 equipes, tá? São 10 alunos e são 3 equipes. Bom, as equipes são, deixa eu colocar aqui. A primeira equipe nós vamos ter a equipe ômega, com uma mediana, tá? Com nota, ficou 7,8. Então, a equipe ômega ficou, então, em primeiro lugar com 7,8. Pessoal, esse 7,8 é a mediana, tá? Das notas. Bom, depois vem a equipe delta, que ficou com uma nota de 7,6. E depois vem a equipe gama. Só que a equipe gama, vocês observam o seguinte, que ele não passou a nota da equipe gama, mas ele passou o quê? Ele passou as notas de cada aluno. Então, pessoal, vamos ter que encontrar a mediana para depois calcular, para depois verificar, testar aqui as alternativas. Só lembrando que a mediana, ela possui essa fórmula aqui, tá? Deixa eu só...
Só lembrando que a mediana, ela possui essa seguinte fórmula. Se o número for par, que no caso aqui é par, porque eu sei que é par? Porque ele falou aqui, ó, são 10 alunos, tá? São par, nós vamos pegar par, dividir por 2 e vamos encontrar a posição. Daí a mediana vai estar entre a posição que nós encontrar e a posição seguinte. Eu vou demonstrar, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, pessoal, vamos encontrar a mediana aqui de gama. Então, são 10 notas, né? Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E as notas foram o seguinte. Vou colocar em rol primeiro, tá? Tem que colocar em rol, senão não dá certo. Colocando em rol, pessoal, nós vamos ter aqui. Nós vamos ter 0. O que é esse 0 aqui? Esse 0 é o aluno que faltou, tá? Então, aqui nós vamos ter 0. Depois de 0, nós vamos ter nota 6. É isso mesmo? Isso, 6. Depois de 6, nós vamos ter 6,5 e 6,5. 6,5 e 6,5. Depois de 6,5, nós vamos ter nota 7 e nota 7. Então, aqui nós vamos ter 7 e 7. Depois de 7, meus amigos, nós vamos ter nota 8 e 8. Então, depois de 7, nós vamos ter nota 8 e 8. E por último, nós vamos ter nota 10 e nota 10. 10 e 10. Pessoal, o que nós vamos fazer para encontrar a mediana? São 10 elementos, né? Então vai ficar o seguinte, nós vamos pegar 10, dividir por 2, que vai dar quanto? A metade de 10 é 5. Bom, vamos contar então o elemento que está na posição número 5. Ó, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 e 5. Então, meus amigos, a mediana vai estar entre o número 5 e a posição número 6. Então, a mediana vai estar nesse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui é o seguinte, nós vamos pegar o ponto médio desse intervalo aqui. 7 mais 7 dá 14, e 14 dividido por 2 dá 7. Então, a mediana aqui, meus amigos, ficou igual a quanto? Ficou igual a 7. Mas aí, ele passa o seguinte, ó, na alternativa D. Ele fala o seguinte, se o aluno da equipe Gama que faltou tivesse comparecido, essa equipe permaneceria na terceira posição, independente da nota obtida pelo aluno. Bom, qual que é a melhor maneira de verificar se isso aqui é verdadeiro ou não? Aqui ele tirou a nota mínima. Qual que é a nota mínima? É 0. Então, e se ao invés de 0, nós atribuíssemos a nota máxima? Qual que seria a mediana atribuindo a nota máxima? Bom, não vai ter jeito, vamos testar. Colocar as 10 notas, né? Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pessoal, os valores já estão em rol, tá? Então, vou aproveitar essas informações. Então, aqui vai ficar 6, 6,5, 6,5, 7, 7, 8, 8, 10, 10. E esse aluno que tirou 0, ele vai vir aqui para o final. Então, ficamos com 10. Bom, a mediana, para encontrar a mediana, nós já sabemos que está na posição número 5. Então, a mediana nós vamos contar 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a mediana vai estar entre o 7 e o 8. Bom, aqui é fácil, ó. 7 mais 8 dá 15. 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, a mediana aqui deu 7,5. E olha que interessante, meus amigos. Mesmo ele tirando a nota máxima, ainda a pontuação das notas de gama ficou menor do que as outras. Então, pessoal, realmente, ó, independente da nota que esse último aluno que faltou tivesse tirado, mesmo que se fosse baixa ou nota máxima, a equipe Gama ainda continuaria com 7,5, continuaria em terceiro lugar, tá, pessoal? Então, por esse motivo, esta afirmativa aqui, o gabarito da questão número 81 é a letra D. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, que esse aluno que faltou tanto fez como tanto faz, que não adianta nem jogar a culpa nele, porque a equipe ia perder de qualquer jeito. Bom, meus amigos, então por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, não esquece de dar um like para ajudar a gente a fortalecer o canal, hein? Nos vemos na próxima aula. Até mais!